Olá, agora iremos entrevistar Jussara Korngold. Jussara é presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, inclusive está no Paraná há vários dias realizando palestras na nossa capital. Olá, prazer em conhecer. Olá, Jackson, tudo bem? Jussara, você é brasileira. Há quanto tempo está nos Estados Unidos? Então, eu saí daqui do Brasil há 27 anos. Durante quase 3 anos ficamos na Inglaterra, em Londres. Meu marido saiu a trabalho e depois, agora há 24 anos, nós estamos nos Estados Unidos. E tem sido uma jornada, né? Imagino. É. Você já era espírita antes dos Estados Unidos ou começou a ser espírita lá? Não, eu já era espírita aqui no Brasil. Eu frequento o Centro Espírita, que foi quando minha mãe me levou para o Centro Espírita pela primeira vez, desde os 11 anos de idade. E realmente eu naquela época já tinha assim, uma inclinação religiosa, aquela coisa, mas quando eu cheguei no Centro Espírita, eu amei o Centro Espírita. Então eu pedia sempre para minha mãe me levar de volta para o Centro Espírita, porque eu realmente achei a forma com que fazia as palestras era tão diferente, né, do que a gente vê no sermão dos padres, então as explicações. Então eu já saí do Brasil espírita. Quando eu saí do Brasil, nós temos que imaginar 27 anos atrás, não era essa época que você procura, vai lá no Google, né, e onde tem o Centro Espírita na Inglaterra ou nos Estados Unidos, porque hoje é muito fácil encontrar Centro Espírita, tá, gente? Então, eu consegui, através de uma pessoa, saber que existia um Centro Espírita na Inglaterra, que foi fundado por uma inglesa. Então, eu já fui direto para aquele Centro Espírita e, felizmente, logo pude me engajar nos trabalhos e continuar. E aí, começar uma nova jornada, que foi praticar o Espiritismo em inglês, né? Sim. E como é o movimento espírita dos Estados Unidos? Há vários centros espíritas no país. E a curiosidade, a atividade é feita no idioma? Como você é brasileira, é feita em brasileiro? Então, eu vou tentar dar uma resumida, né? Mas tem um aspecto muito interessante para a gente analisar o histórico do movimento espírita nos Estados Unidos. O movimento espírita nos Estados Unidos, ele chegou através dos hispânicos. Então, pessoas que vinham do México, depois da Colômbia, se estabeleceram, começaram pequenos agrupamentos já no final da década de 20, estamos falando há 100 anos atrás, né? Começo da década de 30, e durante mais ou menos uns 50 anos predominou o espiritismo nos Estados Unidos no idioma espanhol. Quando foi na década de 80, meados da década de 80, começo de 90, teve assim aquela leva de brasileiros que por diversos motivos acabaram indo viver nos Estados Unidos. Então é até interessante, quando a gente encontra brasileiro, eu pergunto, quando é que você mudou? 89, e você? 92, e você? 87, você vê que parece que é a programação espiritual mesmo. E a partir desse momento, né, não querendo dizer que não existiam brasileiros antes, que já faziam, nós estamos dizendo, uma tendência um pouco mais generalizada. Sim. E aí, então, a partir mais especificamente do final da década de 80, começo de 90, o movimento espírita brasileiro, em português, tomou uma proporção muito grande, né? Porque o brasileiro sabe, né? A gente chega lá e vai ocupando espaço, né? E com isso, o movimento hispânico acabou ficando bastante reduzido, até porque existem estudos que diz que após a segunda geração já no país, no máximo terceira, os filhos, os netos já tendem a ter muita dificuldade em seguir o idioma dos pais ou do que eram dos avós. Então, essa diminuição no movimento hispânico não se deve tanto ao aspecto de os brasileiros chegarem e tomaram conta, mas mais justamente ao desenvolvimento natural dentro das famílias, que
frequentavam o centro. Então, hoje, nós estamos ainda vivendo, eu falo que talvez se a gente usar isso como base, aqueles 50 anos hispânicos, os 50 anos dos brasileiros, que daqui a uns 20 anos acaba. E nós estamos fazendo muita força, não para acabar, gente, não, mas para realmente passar a ser a prioridade o trabalho em inglês. Você imagina que, obviamente, foi muito difícil, porque quando nós chegamos lá e começamos ao trabalho com o Centro Espírita, com o movimento no idioma inglês, nós não tínhamos nem as 5 obras da codificação traduzidas. Então foi um trabalho muito intenso nesse sentido de ter as obras, traduções de livros, materiais didáticos para dar suporte para os centros espíritas. Hoje, felizmente, nós estamos já numa posição bem mais confortável do que como começamos. Já temos vários grupos pelo país que se dedicam à prática do espiritismo totalmente no idioma inglês, mas a maioria dos centros ainda praticam inglês, espanhol, ou português-espanhol, ou só espanhol. Então, temos uma variedade. E hoje nós temos aproximadamente 90 centros espíritas nos Estados Unidos. Já é, em número de centros, o 4º país, né? E a gente fala que americano não gosta do número 4, ele só gosta do número 1. Mas do Brasil nós não vamos ter chance, né, de competir. Que seja o número 2, tá bom, né? E assim, tem sido bastante gratificante. E na hora que nós analisamos, inclusive, né, praticamente quase 25 anos que eu estou lá, né? Você olhar o que era 25 anos atrás e olhar hoje, nossa... Você fala, esses espíritos realmente são extraordinários, porque não dava para imaginar que nós pudéssemos ter um avanço em tão pouco tempo, estarmos tão bem estruturados em tão pouco tempo. Certo. Jussara, você é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. Quais são as suas tarefas no SEI? Pois é, né, Jackson? Quando você pensa nos desafios, né, que nós já temos a nível de um país, inclusive seguindo o histórico desse país, os seus costumes, o próprio histórico da chegada do espiritismo, porque o espiritismo é um só, mas às vezes os países têm alguma forma um pouco diferente nesse seu trabalho, na sua visão, né? Então, o grande desafio é, na hora que você está pensando realmente a nível mundial, conseguir atender a todas as diferentes demandas que cada país vai ter, né, em relação ao espiritismo, inclusive as próprias dificuldades locais que os países podem fazer. Por exemplo, hoje nós temos um movimento espírita extremamente forte nos países hispânicos, mas muitos desses países, eles têm enormes dificuldades em termos de recursos. Então você tem o espírita, você tem a população sedenta em aprender o espiritismo e não tem recursos para sequer ter livros no centro espírita. Aí você chega num outro país que poderia ter já uma situação inversa econômica, onde poderia ser mais fácil eles terem um pouco mais de recursos, mas aí falta o livro, falta a tradução. Então são diversos os desafios, né? E dentro do possível, com a união de todos, porque na realidade a ideia é essa, é que nós possamos unir vários países, as federativas de cada país, para poder identificar áreas e como, de repente, nesse movimento espírita geral, auxiliarmos uns aos outros. Certo. Você também é tradutora dos livros espíritas. Poderias nos dizer quais são as obras que você traduziu, considerando sua fluência em inglês, francês, espanhol e português? Já são mais de 50. Nossa. Então, é muita alegria, né? Aquela coisa que às vezes eu tive assim umas conversas com Deus, né?
porque é um desafio muito grande nós termos que traduzir um livro para um idioma que você não é nativo, né? Por mais que você domine o idioma. E às vezes eu conversava com Deus, mas por que não me equipou um pouco melhor? Mas enfim, nós aceitamos os desafios, trabalhamos com equipes e, obviamente, a primeira obra que eu traduzi, que foi, inclusive, a pedido do querido Nestor Mazotti, né? Ex-secretário-geral do SEI e presidente da Federação Espírita Brasileira, ele um dia chegou e me pediu para traduzir uma obra de Emmanuel, O Pão Nosso. Aí eu falei, nossa, Nestor, isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Falei bem assim, não sei se vou dar conta. Não, Jussara, não se preocupa, porque depois nós fazemos, né? Por isso que tem revisão, faz segunda, faz terceira. E começamos esse trabalho, né? Já tinha feito algumas coisinhas antes, mas assim, essa, na verdade, foi a de maior magnitude juntamente com o Céu, o Inferno e a Gênesis de Kardec, que pela primeira vez nós tivemos no idioma inglês. E um fato muito interessante, porque às vezes as pessoas perguntam, mas conta um pouco do movimento espírita nos Estados Unidos, há quanto tempo ele existe. Então, como nós falamos, o movimento em si existe praticamente há 100 anos, mas o movimento espírita para o nativo é muito recente. Então, nós estamos falando em coisa de 20 anos, e somente em 2004 nós tivemos as 5 obras de Kardec traduzidas para o inglês disponíveis ao público. E também essa obra e aí outras obras vieram, né? Como nós falamos para vocês, hoje nós temos mais de 100 obras traduzidas. E então foi um grande momento, né? Mas nós estamos falando de 16 anos. Se nós lembrarmos que nos primeiros 15 anos o espiritismo era praticado no Brasil em francês, então é praticamente a mesma situação, né? Hoje, agora sim, nós com essas obras e com os centros mais preparados, foi por isso que na realidade, ao fundarmos o nosso centro espírita em Nova York em inglês, vendo que não existia recurso, não existia o material de base, nós começamos a nos dedicar a esse trabalho de tradução, né? E, felizmente, pela facilidade dos outros idiomas, quando os livros são originalmente em francês, a gente traduz do francês para o inglês, ou o que precisar, né? Mas tem sido muito gratificante e uma grande felicidade poder ver hoje, né, já até uma geração de trabalhadores que se formaram graças a esses primeiros esforços, né? Sua primeira vez na Conferência Estadual Espírita. Qual a sua impressão a respeito desse grande evento? Então, esse era um sonho que eu tinha, porque eu tenho amigos aqui e nós acompanhamos, né, do exterior sempre as conferências, né? E todo mundo fala, não, Jussara, você ainda não experimentou um evento espírita enquanto você não for ver a conferência estadual aqui do espírita de vocês. E já vinha planejando, tentei vir o ano passado, não foi possível, e esse ano então fiquei muito feliz de poder vir e estou realmente bastante impressionada, né, com a organização, com carinho, com cuidado, com a participação do público, e eu espero que não seja a única vez nem a última. Com certeza. Então, seja bem-vindo então à Conferência Estadual e aproveitamos então para você deixe uma mensagem então para o nosso público que está nos assistindo. Bom, então eu gostaria muito de agradecer a toda a organização, a essa oportunidade de estar aqui conversando, de poder contar um pouquinho para vocês que estão nos ouvindo a respeito da nossa saga, né, de toda a dificuldade, mas também da alegria que nós temos de espalhar o Espiritismo, porque afinal de contas, o maior sentimento que nos motiva a esse trabalho todo é justamente o sentimento daquilo que nós mesmos recebemos dessa doutrina bendita que ilumina as nossas vidas. E pensando nesse sentido, com essa jornada
que Deus nos preparou, né, de nos levar para outros lugares, para visitar outros países, estar em contato com o Espiritismo no mundo, nós também podemos levar essa alegria que é contagiante, que já existe não só na alma do brasileiro, mas especialmente na alma do brasileiro espírita. Então é isso que nós procuramos levar e que nós contamos com todos para nos ajudar nesse movimento, nos lembrando que o Espiritismo é a raiz do Evangelho, ela está espalhada por todo o mundo e todos necessitamos uns dos outros para fazer com que essa árvore esplendorosa que nos guia, que nos alimenta a todos, possa realmente alimentar nossos irmãos de outras terras. Muito obrigado, Jussara, por estar conosco. Agradecemos a você que também estava nos ouvindo e nos vendo. E aproveite e inscreva-se no canal da FEP. Muito obrigado.